Tem uma outra notícia, uma outra informação. De acordo com a análise do The Economist, o avanço de Israel sobre o Líbano está resultando em uma grande derrota para o Hezbollah. O grupo terrorista decidiu apoiar o Hamas, lançando ataques contra o país judeu. Mas o que era para ser uma ação limitada se transformou em um dos maiores golpes da história. A ofensiva israelense contra alvos do Hezbollah já vitimou cerca de 500 pessoas, marcando a época mais sangrenta do Líbano desde o fim da Guerra Civil em 1990. Além disso, a morte de líderes do grupo terrorista e a sabotagem de aparelhos eletrônicos utilizados pelos militantes também geraram destruição em massa. A avaliação do The Economist diz ainda que o Hezbollah tem evidenciado o enfraquecimento de sua capacidade ofensiva ao ver a maior parte de seus mísseis balísticos serem interceptados pelas forças de Tel Aviv. Você, Cristiano Beraldo, como avalia esse momento do conflito no Oriente Médio, Israel avançando contra as tropas do Hezbollah no Líbano? Enfim, muitas derrotas sucessivas do Hezbollah, inclusive pudemos acompanhar muitos líderes desse grupo terrorista sendo eliminados pelas forças de Israel. Zé Canhoto, eu tenho grandes amigos libaneses, de origem libanesa, quem respeito muito. Acho o Líbano do passado uma referência, mas infelizmente desde a década de 70 o Líbano vem passando por uma série de problemas que ainda não permitiram voltar a ser aquele centro financeiro. O Beirute era uma Paris, né? Quem conheceu na época fala muito bem da cidade, do país e tal, e depois a coisa degringolou. O fato concreto é que o Hezbollah, apesar de ser um partido político, né, legalmente registrado no Líbano, ele tem uma atuação terrorista que é inegável. E toda vez que um grupo terrorista toma uma medida contra um alvo, este alvo tem que se defender, e é o que Israel está fazendo. E Israel, depois de ter tido mais de 1.200 pessoas brutalmente assassinadas, civis, que foram brutalmente assassinadas de forma fria e covarde, bebês decapitados, mulheres estupradas, idosos assassinados, não porque uma bomba caiu em Israel, mas porque terroristas do Hamas invadiram o território israelense e assassinaram um a um esses mais de 1.200 israelenses e sequestraram mais de 200 israelenses. Então há uma diferença muito grande entre o que aconteceu há um ano, ou quase um ano, dentro de Israel, com o que está tendo de efeito agora essa ação de Israel para eliminar os riscos iminentes que corre. Então a ação contra o Hezbollah é uma pena que ela esteja acontecendo, mas ela é uma ação necessária, porque é um grupo que, junto com o Irã, vem se beneficiando de forma financeira para atacar Israel. Então, entrou na chuva, vai se molhar. Agora, Dávila, apesar dessas vitórias e avanços de Israel contra o Hezbollah, a situação é diferente se a gente compara com o que vimos em Gaza contra o Hamas, né? O Hezbollah é um grupo que tem mais recursos, mais homens, as dificuldades serão maiores. Claro que Israel tem todo o apoio dos Estados Unidos, mas o que a gente precisa considerar e entender na dinâmica de um conflito no Oriente Médio com tantos grupos terroristas ali, hein, Dávila? Bom, primeiro é preciso compreender que o Hezbollah é um grupo terrorista financiado pelo Irã e muito mais armado, potente e rico que o Hamas. E no momento que começou a guerra de Israel contra o Hamas, o Hezbollah entrou imediatamente e começou a atacar Israel. Então, Israel teve que lutar, na verdade, uma guerra de duas frentes, né? Foi sempre cúmplice dessa guerra, apoiando o Hamas. Então, esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto
é que o Hezbollah não esperava uma reação com tamanha violência e eficácia de Israel. Essa história de explodir os pagers, essa história de usar a força, bombardear Beirute, matar líderes do Hezbollah, eles não esperavam uma reação tão dura de Israel. E isso agora deixa o movimento completamente debilitado. Grandes figuras foram mortas, a comunicação dentro do movimento não está funcionando. E para agravar a situação do Hezbollah, o Irã já disse que o Hezbollah tem as suas próprias armas para se virar. Ou seja, acabou de dar um sinal muito claro de que não vai continuar financiando o Hezbollah. Por quê? Porque o Irã colocou todo esse dinheiro em mísseis lá e Israel destruiu em 1 minuto as bases dos mísseis e aqueles que foram jogados em Israel foram detonados pela Força Aérea Israelense. Então, assim, não vai ajudar. Então, sem ajuda financeira do Irã, o Irã isolado no mundo árabe e Israel atacando de maneira efetiva e usando a força para punir esses movimentos terroristas, a situação é muito boa para se chegar a um ponto final. Primeiro, a paz no Oriente Médio. E segundo, desmantelar essas duas organizações terroristas que vêm aterrorizando o Oriente Médio, principalmente atacando Israel. É um ótimo momento. Mas também não pode Israel só pensar que a única saída que existe é guerra total contra tudo. Não, utilize a força nesse momento para ter um acordo de paz com o mundo árabe e desmantelar essas organizações terroristas. Isso é que seria o sonho de todos nós que desejamos paz no Oriente Médio e fim ao terrorismo. E aí só um parênteses, Canhato, claro. Até o Economist cita grupos como o Hamas e o Hezbollah como militantes. Não é militante, não, é organização terrorista. E a gente tem que usar as palavras para definir as coisas. Nós não podemos ficar com meias palavras, porque meias palavras acaba dando uma conotação errada do que elas são na realidade. São organizações terroristas, tanto o Hamas como o Hezbollah. Mota, quase um ano depois, e nós estamos aqui tratando sobre o conflito no Oriente Médio, só que agora em uma outra faceta, né? Israel contra o Hezbollah, nesse avanço ali na região norte do país, limítrofe com o Líbano. Enfim, o que a gente precisa tratar, considerar em relação a esses pontos destacados pelo Beraldo e pelo Dávila, as dificuldades impostas a Israel e, naturalmente, essa aliança do mal contra o país judeu, que, claro, tem um apoio fundamental dos Estados Unidos nesse momento, né? Claro, o Israel está defendendo o Ocidente. No dia que Israel cair, os países do Ocidente serão os próximos. Acho que é importante a gente explicar, né? O Hezbollah é um bicho meio estranho. É um grupo terrorista que também é um grupo político no Líbano e é fantoche do Irã, assim como os tais rebeldes Houthi do Iêmen. São capangas que os fundamentalistas do Irã usam para atacar o Estado judeu. Há 2 dias atrás, se não me engano, o Hezbollah lançou um míssil balístico contra Israel. Isso é uma coisa séria. Os mísseis de cruzeiro são aqueles mísseis que voam baixo. Agora, os mísseis balísticos, eles vão até a parte superior da atmosfera, depois reentram na atmosfera e caem sobre os alvos. É o tipo de míssil usado para enviar ogivas nucleares. Acontece que Israel tem 3 sistemas de defesa aérea. Tem o Iron Dome, que é o mais conhecido, que intercepta foguetes de curto alcance. Tem o Arrow, Flecha, que intercepta mísseis balísticos. E tem também o Funda de Davi, que intercepta mísseis de médio alcance. E o resultado é o seguinte: 99% dos mísseis lançados contra Israel são interceptados, né? Mas parece que os terroristas ainda não aprenderam a lição depois daquela operação de inteligência que resultou na explosão dos pagers. Israel incapacitou toda a liderança do Hezbollah sem ferir nenhum civil inocente, né? Simplesmente usando a tecnologia.
os terroristas continuam tentando testar a determinação de um povo que existe há mais de 3.000 anos. Esses terroristas e o Irã terão o mesmo destino de todos os que tentaram fazer isso antes.